Oh, chegamos! Esse será o nosso último vídeo sobre as DCNs. A gente vai comentar aqui um pouquinho sobre os elementos constitutivos dessa DCN, como ela se forma e como ela se fortalece. E ainda vou falar um pouquinho de algumas peculiaridades da DCN de educação infantil, que é uma outra que pode ter uma informação que é pertinente para você que está estudando para concurso, tá bom? Então, nessa DCN de elementos nesse vídeo, nesse bloco, a gente vai falar dos elementos que fortalecem a DCN. Mas a gente já fez um percurso grande, né? No primeiro vídeo, falamos o que era a DCN, objetivos, princípios, escola de qualidade social e educação integral. No segundo, falamos de currículo. No terceiro, falamos das etapas e das modalidades. E agora, no quarto, a gente vai falar um pouquinho dos elementos constitutivos, tá bom? Então não se perde não, porque são 4 elementos constitutivos. E quais são eles, Carnizo? O primeiro é o PPP da escola e o seu regimento escolar. O segundo é a formação inicial e a formação continuada dos professores. O terceiro, a gestão democrática do ensino nas escolas. E o quarto, a avaliação formativa e os 3 níveis de avaliação que acontecem nos espaços. Eu vou descrever cada uma desses elementos para que você não tenha problemas, tá bom? Então dá uma olhada lá no nosso material. São elementos constitutivos para a operacionalização dessas DCNs. O projeto político-pedagógico e o regimento escolar, o sistema de avaliação, a gestão democrática e a organização da escola, o professor e o seu programa de formação docente. Então vamos lá. Com relação ao PPP e o regimento escolar, os dois, eles são documentos distintos, mas são interdependentes. Os dois nascem de gestão democrática. Mas olha aqui para mim. Quando você está na escola trabalhando, você quase nunca vê o regimento interno sendo discutido. Mas ele deveria ser, porque quem constrói as normas do regimento interno é tanto, do regimento interno da escola, né? É tanto professores, gestores, quanto alunos e pais. Porque as regras coletivas são para todos, então eles deveriam ser convocados para a construção desse regimento interno. Mas não é o que acontece na prática, não é? Nem para a construção do PPP a gente vê os pais e os alunos serem convidados. Então acaba sendo uma construção coletiva da gestão e dos professores. Tem que tomar esse zelo, tomar esse cuidado? Tem. São 2 documentos extremamente importantes para a escola. Um vai falar e vai trazer à tona a autonomia pedagógica, administrativa de gestão financeira, que é o PPP, e o outro vai cuidar da organização do espaço, que é o regimento interno, as suas regras, normas, direitos e deveres. Então os 2 documentos devem ser construídos coletivamente, tá bom? Voltando lá. Os 2 representam mais que um documento, sendo um dos meios para viabilizar a escola democrática para todos, uma escola de qualidade social. Essa característica do PPP. Já o regimento escolar deve ser discutido e aprovado pela comunidade escolar e conhecido por todos. Será assim um instrumento de execução do PPP com transparência e responsabilidade. Esse é o regimento escolar, né? Aquele que acontece na escola. E eu preciso, então, que eu organize as coisas para conseguir executar melhor o PPP daquela escola. Tá bom? Então, são documentos construídos pela gestão democrática. Devem contemplar o quê? O que deve ter? Um diagnóstico da realidade concreta dos estudantes, uma concepção sobre educação, conhecimento, avaliação das aprendizagens e mobilidade escolar, o perfil real dos sujeitos, as bases norteadoras da organização, a definição de qualidade das aprendizagens, os fundamentos da gestão democrática compartilhada e participativa. Se nós estivéssemos aqui numa aula de PPP, conversando sobre aí uma Veiga Passos, a gente ia falar aqui de marcos situacional, quer entender como nós estamos, nosso marco referencial, que são as nossas concepções e o nosso ideal de trabalho, e o marco operacional, que é aquilo que a gente precisa para executar aquilo. Então, se nós tivermos todas essas ações aqui, nós teremos um marco de como estamos, o que queremos e como faremos. Essa é a concepção, tá bom? Que escola eu tenho, que escola eu quero, que escola nós juntos vamos fazer, de quem são essas responsabilidades. Tá bom? Ainda tem que complementar. Programa de acompanhamento, acesso e permanência dos estudantes para a superação das retenções. Então, a avaliação dos índices é importante. Programa de formação inicial e continuada dos profissionais da educação, como isso vai acontecer dentro da escola. As ações de acompanhamento sistematizadas dos resultados das avaliações interna e externa. E a concepção de espaço físico da instituição. Então, o PPP, gente, é um documento completo que traz as informações
do presente e o futuro que se espera. Beleza? Vamos lá. Quem é a avaliação para a DCN? A avaliação no ambiente escolar ela vai compreender 3 dimensões. Nós podemos chamar de 3 níveis. Tá bom? A prova cai com esse nome, 3 níveis. A avaliação de aprendizagem, a institucional e a avaliação de redes. Vem comigo, já antecipar isso aqui. Vamos lá. De acordo com esses níveis, nós vamos lá conversar agora. Quais são os níveis? Ele descreveu aí, avaliação de aprendizagem. Avaliação institucional. E avaliação de rede. Fechou. Onde acontecem essas avaliações, gente? Onde acontecem essas avaliações? Me diz aí. A de aprendizagem acontece na sala de aula. A institucional acontece no nível da escola. E a de rede acontece num sistema. Beleza? Quem é o responsável por elas? Quem é o responsável? Quem é, gente? Me ajuda aí. O responsável pela de aprendizagem é o professor. Mas é só o professor? Não, porque o aluno não é só o professor, o aluno é da escola. Quem é o responsável pela institucional? Isso mesmo, a comunidade escolar. E quem é o responsável pela avaliação de rede? Isso, o poder público. Beleza? Qual é o objetivo desses 3 níveis? Vamos lá. O objetivo desses 3 níveis. Qual é o objetivo da aprendizagem, da avaliação de aprendizagem? É acompanhar o processo formativo. É entender o percurso que o aluno faz. Qual é o objetivo da avaliação institucional? É formular e implementar o PPP. Que ela nasce desse PPP. E qual é o da outra, da avaliação de rede? Então é analisar o ensino ofertado, e além disso, propor políticas públicas. Para fortalecer as DCNs, senhores, eu preciso que essas 3 se comuniquem, porque uma comunica com a outra. Se o resultado na sala de aula é ruim, é sinal que o resultado da escola é ruim, que a de rede é ruim. Se a avaliação de rede é boa, é sinal que houve discussão institucional e que está reverberando dentro da escola. Essas avaliações comunicam entre si. Seus objetivos são extremamente pertinentes. E eu preciso cada vez mais a comunidade entenda quem é ela, tá bom? Então olha aqui para mim. Olha só, aqui nessa avaliação de aprendizagem, o professor na sala de aula vai acompanhando tudo que ele quer que o aluno faça. Então ele acompanha todo esse processo que acontece. E aí nessa avaliação de aprendizagem eu preciso ter uma concepção formativa, que é entender o percurso que o aluno fez durante aquele momento de aprendizagem. E aí eu vou considerar o erro para voltar e sempre garantir para esse aluno sucesso. Na avaliação institucional, que acontece dentro da escola, o responsável é a comunidade, nasce para construir o PPP e para implementá-lo, eu vou ter 2 visões. A avaliação institucional interna, que é feita por quem está dentro da escola, pais, alunos, professores e servidores, ou ainda uma avaliação institucional externa, que é quem está mais próximo da escola, mas não está lá dentro, que é a comunidade local, são os órgãos superiores quando avaliam a escola, aquele órgão escola, beleza? E ainda eu tenho a avaliação de rede, que também é conhecida como avaliação de larga escala, avaliação de sistemas. Essas são as avaliações externas, né? Quando algumas pessoas chamam essa avaliação de avaliação externa. Quem faz? O poder público, ele avalia o sistema inteiro e com isso ele analisa
aquele ensino que foi ofertado e propõe novas políticas. Se eu conseguir articular esses 3 níveis de avaliação na perspectiva formativa, eu consigo fazer com que essa DCN evolua e cresça cada vez mais, entendendo que ela só vai ser fortalecida quando a avaliação é fortalecida. Hoje, na educação atual, a avaliação assume um papel muito importante. E esse papel muito importante é dizer assim, o ensino ou é de qualidade ou não é de qualidade. Eu preciso, então, entender. A avaliação, ela avalia o aluno, mas ela avalia o professor, avalia o ensino que foi ofertado e compreende uma amplitude muito grande de coisas. Então, o processo de avaliação é algo que a escola precisa cada vez mais potencializar para otimizar os seus resultados. Tá legal? Então, vamos voltar lá para o nosso material para você ver como ficou isso aí. Ó. Avaliação nos 3 níveis. E aí eu tenho a avaliação de aprendizagem. Ela avalia o professor, estudante, conhecimentos e a vida em movimento. Será considerada uma avaliação formativa, a gente falou, né? Com o princípio da reconstrução do conhecimento por parte de alunos e professores. Então é sinal que ela se baseia no erro, pela ideia da reconstrução, tá bom? Na educação infantil, a avaliação ela deve favorecer o acompanhamento e o registro do desenvolvimento da criança, sem ideia de promoção ou retenção. Então aqui não há aplicação de provas, né? Não há que se falar que eu estou avaliando através de instrumentos formais. O caráter formativo deve ser predominante sobre o quantitativo e classificatório. Então aqui o que eu prezo é pela qualidade. Vamos lá, na avaliação eu tenho ainda algumas características. Essas características foram descritas lá no artigo de número 24 da LDB, no inciso 5º, tá bom? A avaliação ela deve ser contínua e cumulativa de desempenho dos estudantes, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os eventuais de provas finais. Eu preciso, então, ter uma avaliação que cada vez mais esteja ligada ao processo de ensino e avalie muito mais pela qualidade, não pela qualidade. Eu posso acelerar os estudos para quem está em atraso escolar, avançar através de verificação do aprendizado, aproveitar aquilo que já foi feito com êxito e ofertar obrigatoriamente a recuperação que preferencialmente será paralela ao processo. Tá bom? De acordo com o regimento. Segue o bonde. Avaliação institucional. Tem que estar prevista no PPP, detalhada no plano de gestão e o seu objetivo é avaliar as metas, os objetivos, as ações do diverso segmento. Por isso que eu digo que ela parte, ponto de partida e de chegada é o PPP. Ela começa avaliando métodos, metas, objetivos, então por isso ela nasce do PPP e tem como de ponto de chegada também o PPP. Beleza? Seguindo, avaliação de redes da educação básica. Ocorre periodicamente, é feita por órgãos externos à escola, engloba resultados da avaliação institucional. Então é uma avaliação que se comunica diretamente com a avaliação institucional e a avaliação de aprendizagem. Como exemplos nós temos a ANA, nós temos a Prova Brasil, o Enem. São principais exemplos aí de avaliações da educação básica, tá bom? O sistema como do SAEB, né? Sistema de avaliação da educação básica, que tem a ANA, tem a Prova Brasil, já é um ótimo sistema dessa avaliação, tá bom? Gestão democrática. A gente conversou um pouco sobre gestão democrática e a gente já tem uma noção do que é. Então, gestão democrática não é só eleger o diretor através do voto direto. A gestão democrática é entender que a gente precisa democratizar as relações de trabalho e as relações pedagógicas. Como assim, Carlinhos? Eu preciso entender que quem está lá na escola precisa ouvir as outras pessoas. E só assim eu vou constituir um espaço coletivo de pertencimento, onde todos podem fazer o que discutiram, né, democraticamente. Então, ela é obrigatória, essa gestão democrática, no ensino público. E ela vai ser organizada de acordo com as regras que o sistema de ensino definir. Aqui no DF, a gente já tem a Lei 4751, que definiu a gestão democrática e a organizou. Beleza? Então, vamos lá dar uma olhada no material para ver como ficou aí. Ó. É obrigatória a gestão no ensino público e prevista em geral para todas as instituições de ensino, que implica decisões coletivas, que pressupõe a participação da comunidade escolar na gestão e na observância dos princípios e finalidades da educação. A gestão democrática, então, constitui-se num instrumento de horizontalização das relações, de vivência, de convivência colegiada, superando o autoritarismo e o planejamento na organização curricular. Eu preciso cada vez mais ouvir a equipe inteira para constituir a organização do trabalho pedagógico. E isso só se faz
democraticamente. Uma liderança imposta, imperiosa, faz com que as pessoas não trabalhem com qualidade nem da forma que precisa. Tá bom, senhores? Vamos lá. A formação do professor. A sua formação deve ser baseada em dimensões técnicas, políticas, éticas e estéticas. E devem garantir que o professor entenda lá na formação inicial ainda conhecimento sobre o que é uma organização de escola, resultados e pesquisas educacionais, a participação em processos educativos, a gestão democrática. Todos esses aqui devem ser tópicos que devem ser trabalhados na formação inicial. E que por muitas vezes a gente vê lá que a graduação não tem respondido a isso quando forma os nossos professores, porque chegam na escola ainda sem saber sobre esses assuntos. Olha só, os elementos constitutivos nós vencemos. E aí só relembrando o PPP e o regimento, a avaliação nos 3 níveis, a gestão democrática e a formação inicial e continuada do professor. Se eu não conseguir operacionalizar isso, a DCN vai ficar enfraquecida e não acontece. Então, eu preciso que isso aconteça nas escolas, nos sistemas de ensino, tá bom? Para finalizar, eu trouxe só uma informação da DCN de Educação Infantil, tá bom? E eu queria que você estivesse atento sobre a matrícula dos alunos. Dá uma olhada lá, ó. É obrigatória a matrícula do aluno da educação infantil, da criança que completar 4 ou 5 anos até o dia 31 de março do mês em que ocorrer a matrícula. E aí ele colocou aqui, ó. As crianças que completam 6 anos após o dia 31 de março devem ser matriculadas na educação infantil. Entenda. É assim, ó. Vamos falar aqui que a criança está fazendo 4 anos. Se ela fizer até 31 de março, ela vai ser matriculada com 4 anos no primeiro período da pré-escola. E se ela fizer depois de 31 de março, ela continuará na creche. Beleza? Vamos supor que ela agora está fazendo 6 anos. Aí é a mesma pergunta. Até 31 de março e depois de 31 de março. Vamos lá. Com 6 anos. Se ela faz até 31 de março, vai ser matriculada no primeiro ano do ensino fundamental. Se for depois de 31 de março, ela vai ser matriculada na pré-escola. Carlinhos, não estou entendendo isso não. Não. Senhores, imagina que seu filho, você tem um filho e ele nasceu no dia 1º de abril. Ele vai ser matriculado na pré-escola. Carlinhos, mas é só por um dia. Senhores, nós precisávamos de uma regra objetiva. E essa é a regra objetiva que a DCN traz sobre o ato da matrícula na educação infantil. Tá bom? Carlinhos, mas então vou matricular na rede privada, que lá eles matriculam. Ou, essa DCN é para rede pública e para rede privada. Não há diferenciação. O que ela define é uma definição para o público e para o privado. Não há que se falar. Então, se a privada fizer a matrícula e for denunciada, ela pode sofrer as sanções por isso? Pode. Então, é um cuidado que precisa se ter. Tá bom? Vamos lá, volta no material. A frequência na educação infantil não é pré-requisito para a matrícula do ensino fundamental. Então, aqui, ó, a frequência, ela não retém o aluno. Não há retenção, tá bom? Não há retenção na educação infantil. A frequência não tem esse caráter de retenção, tá bom? As vagas nas creches e pré-escolas devem ser oferecidas próximas às residências da criança. É uma atribuição do município, que assim deverá o fazer, tá bom? E a jornada mínima é de 4 horas, e se for de educação integral, deve ser igual ou superior a 7 horas. Na educação infantil, nós temos os princípios éticos, políticos e estéticos. Os éticos tratam da formação do eu, da formação da pessoa. Os políticos tratam da formação social. E os estéticos tratam da diversidade, do respeito à diversidade. Essas são características que eu acho que são importantes que você leve para a sua prova, para que você consiga fazer uma prova de DCN bem tranquila. Senhores, os 4 vídeos que nós gravamos aqui sobre DCN são bem tranquilos, bem detalhados, para que você consiga fazer suas questões e não erre, tá bom? Então são vídeos que foram gravados para a DCN de Educação Básica, a Resolução 4 de 2010.
Se esse for um conteúdo da sua prova, você pode ter certeza que você vai acertar a questão, tá bom? A gente vai gravar os próximos vídeos agora com os exercícios que tratam desse material. Tá legal? Um forte abraço e até breve.